Fala, patriotas! Patriotas, o negócio é o seguinte: a Globo resolveu chutar o pau da barraca com o governo Lula. E eu vou mostrar duas reportagens pra vocês da Globo que humilhou o governo Lula. A minha pergunta é: será que não caiu o Pix? Será que algum probleminha tá acontecendo? Será que eles sabem alguma coisa? Já estão vendo que tá na hora de o molusco cair fora? Não sei. A primeira é exaltando o Bolsonaro. E a segunda é uma reportagem, sério, vocês têm que assistir isso daqui. Gente, a primeira é o seguinte, dá uma olhada nesse vídeo aqui, olha só. Vocês estão usando algum equipamento diferente? Porque assim, às vezes você sai aqui na esquina do Rio de Janeiro e a internet não pega. Então como é que você está no meio de um rio na Amazônia gigantesca, com um sinal funcionando tão bem para que a gente possa acompanhar essa expedição de vocês? Marcelo, agora o nosso retorno está fechado por ligação normal e o nosso Live View é um equipamento que a gente usa para transmissão online, está usando chip de celular normal, porque aqui na cidade tem a internet 4G, 5G. Claro. Mas ao longo da navegação no Rio Amazonas, a gente estava usando a internet de um navio, do navio que a gente estava, que é a Starlink. Aquela polêmica, né, de Elon Musk, Bolsonaro, no mandato passado, né, no governo Bolsonaro, teve aquele acordo entre o Bolsonaro e o Elon Musk. O governo brasileiro permitiu a entrada da Starlink no Brasil e hoje mais de 90% das cidades amazônicas têm essa internet via satélite, porque é barata e funciona bem. A gente viu que ela funciona no meio do Rio Amazonas. A gente conseguiu fechar o retorno pela internet e fazer a nossa transmissão ao vivo também usando essa internet que era emprestada lá do navio. Nada como ter amigos até num barco no Rio Amazonas, né? Consegue-se até uma internet. Victor, muito obrigado. Manda um abraço para o William também. Olha, das duas uma. Ou é sincericídio ou esse Victor vai ser demitido da Globo. Vocês sabem que vocês perceberam que ele falou ali a polêmica internet? Você deve se perguntar, gente, por que é polêmica levar uma internet para a Amazônia? Pois é, o PT não queria. A esquerda não queria que a Starlink do Elon Musk funcionasse na Amazônia. E quem deu essa autorização foi o Bolsonaro. E vocês viram ali o repórter exaltando o Bolsonaro. Por quê? Porque agora o ribeirinho, até os índios, né, conseguem acesso à internet nas áreas mais remotas da Amazônia. Coisa que a esquerda não quer. A esquerda quer deixar o pessoal lá escravizado praticamente, sem acesso à cidadania básica, sem acesso à internet. Porque quando as pessoas começam a vir para a internet, elas vêm para o canal do Rony. Inclusive, já deixa o teu joinha e já se inscreve aqui no nosso canal. E elas vêm para o canal do Rony, vêm para o canal de um monte de gente que fala a verdade. E aí, para de votar, para de ajudar o PT, para de defender o PT e começa a descobrir que eles estão sendo massacrados pelo próprio governo. O nome disso é sincericídio. Aí você se pergunta, Rony, mas será que a Globo surtou mesmo? Será que eles estão fazendo isso por quê? Gente, a reportagem que eu vou mostrar para vocês agora é da Globo mesmo. Essa de antes foi da Globo News, essa é da Globo. É em relação a uma situação de uma ponte aqui no Rio Grande do Sul. Você vai ficar indignado, você vai ficar emocionado, você vai achar o máximo e também dar uma olhada a Globo descendo a lenha no governo federal e também no governador do Rio Grande do Sul, né? O tal do Eduardo Leite. Gente, olha essa matéria aqui. Vale muito. De uma cidade na Serra Gaúcha se uniram para construir uma ponte no lugar da que foi destruída pela enchente em setembro do ano passado. Nova Roma do Sul, na Serra Gaúcha, tem menos de 4.000 habitantes, que passaram por um sufoco desde que o principal acesso à cidade foi levado pela água. A ponte sobre o Rio das Antas, que tinha quase 100 anos, foi destruída em setembro do ano passado por uma enchente causada por fortes chuvas na região. Nos últimos meses, sair ou chegar aqui só foi possível por estradas que aumentam a viagem em pelo menos 2 horas, ou por uma balsa que para de funcionar sempre que o rio sobe. Transtornos para a população e também para as empresas da cidade, que tiveram aumento de custos com transporte. Toda a economia do município passa por essa ponte. Assim, a comunidade criou uma associação para arrecadar o dinheiro e construir uma ponte nova. Teve pessoas que fizeram um Pix de centavos e diziam que estavam desempregados e que no mês seguinte fariam algo mais. Teve muitos almoços, janta, todo mundo procurava fazer alguma coisa para arrecadar dinheiro.
Só as festas comunitárias beneficentes arrecadaram mais de R$600 mil. E rifas foram espalhadas por todo o comércio. Os prêmios foram doados pelo pessoal da comunidade e o valor é apenas R$10 ao número, que daí quem não tem muitas condições acaba, nem se for nem com R$10 já ajuda bastante. Presta atenção, né? agora. É só agora, presta atenção. É isso. O orçamento para reconstruir a ponte era de R$6 milhões. A campanha foi além e em 4 meses a comunidade juntou R$7 milhões. Dinheiro usado na estrutura, que tem mais de 400 toneladas de aço e concreto, e também em obras no entorno da ponte. A associação contratou uma empresa de engenharia para fazer a obra. O governo do estado do Rio Grande do Sul informou que ainda pretende construir outra ponte em Nova Roma do Sul. Mas como a que foi feita pelos moradores resolveu os problemas emergencialmente, a obra saiu da lista de projetos prioritários do governo federal. A cidade, que está prestes a colher 40 milhões de quilos de uva, agora tem por onde transportar a safra. Eu chorei ao ver a ponte lá de novo erguida. Não acreditava que o povo daqui fosse tão forte, tão assim esperançoso que conseguisse erguer de novo. Gente, vocês viram que legal essa matéria? Incrível, né? Sabe o que deixa indignado? Vocês viram que no final ali falou que saiu da lista de prioridades do governo federal. Do governo Lula, né? O governo Lula que nem veio aqui para o Rio Grande do Sul quando essa tragédia aí aconteceu. Mas a minha indignação é que esse povo que fez essa rifa, juntou dinheiro, fez de tudo, esse povo ele paga IPVA, ele paga IPTU, como todo brasileiro, paga impostos absurdos sobre qualquer coisa que vai comprar, e o governo federal simplesmente, isso que estava na lista de prioridades, segundo eles. O povo que quando quer resolver alguma coisa tem que se juntar por conta própria e resolver. A mesma coisa do primeiro vídeo, gente, que dá tal da Starlink, né, que é o capitalismo que tem que vir e resolver a questão da internet, porque se depender de governo, meu querido, nada acontece. Quer um exemplo diferente? Porque depois eu tenho mais um vídeo para mostrar para vocês de como o governo age. Mas olha só, por exemplo, esse vídeo aqui, quando o governo bota a mão para fazer uma obra. Olha só isso aqui. Esse aqui já é no Nordeste, para vocês verem que é no Brasil inteiro. Escuta isso. Olha aí para onde o dinheiro do PAC vai. Isso aqui foi criado no governo Dilma. No PAC 2, o governo gastou bilhões de reais. Isso aqui abastecia as agrovilas, onde o povo plantava tomate, hortifruti. Hoje em dia está abandonada uma estrutura dessa que gastou-se bilhões de reais. Olha, hoje é um depósito de lixo. Isso é o dinheiro dos contribuintes que vão para o PT fazer governo desastrado. Isso aqui é Ibimirim. Vocês viram o que acontece quando o dinheiro passa pela mão do governo? Vocês viram o que acontece? Por quê? Porque essas não são as prioridades do governo, minha gente. Não é a prioridade do governo. Eu vou mostrar 2 prioridades do governo Lula agora. A primeira prioridade, olha só, essa matéria aqui. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Escuta isso. A importância da Lei Rouanet é total para o musical brasileiro. Me magoa o analfabetismo em relação a isso, diz Cláudia Raia. Olha ali, olha só, gente. Olha como ela vive mal, né? Uma pessoa que vive mal, né? Que pegou milhões. O dinheiro que a Cláudia Raia pegou, dava para construir 2 vezes a ponte do pessoal lá. 2 vezes. Agora dá uma olhadinha no vídeo dela aqui, o que ela diz. Olha só, global, né? Da Lei Rouanet. Total, é completamente demonizado e as pessoas não sabem do que elas estão falando. Tudo o que me magoa, na verdade, é o analfabetismo em relação a isso, sabe? Porque eu acho que as pessoas falam que elas funcional, que elas não sabem o que elas estão falando. Elas não conhecem nada sobre isso. E a gente tenta explicar e as pessoas não querem ouvir. E fazer uma produção desse tamanho sem Lei Rouanet é impossível. Não tem como. A minha folha de pagamento por mês, se eu te contar, você cai pra trás. Você fala, como assim? 11 músicos, 22 atores, 20 pessoas na técnica. É uma imensidão de gente trabalhando. Uma imensidão de famílias sendo contempladas, né? E isso ninguém vê. O que a economia, o que o teatro musical gira a economia.
multidão de famílias sendo contempladas com os 10, 27, 17 milhões de Lei Rouanet. Isso é só o caso dela, fora os outros milhões e milhões e milhões que vão para outros artistas. E quanto gira a economia por causa do teatro musical da Lei Rouanet? Agora, vocês viram a matéria que eu mostrei aqui agora? A produção de uva, né? Hein? O pessoal, toda uma cidade inteira sendo afetada porque não tinha uma ponte, nem para escoar a produção deles. Aí o governo vem me dizer que a prioridade é a Lei Rouanet? Dizer que chamar nós, essas pessoas que tiveram que fazer vaquinha para construir a ponte, todo mundo de analfabetos funcionais? Mas é que o Lula tem outra prioridade, gente. O Lula precisa arrecadar mais. Tá faltando dinheiro no Brasil, gente. Tem pra Lei Rouanet, tem pra vagabundo, tem pra aumentar ministérios, tem pra viajar pra cima e pra baixo, pra pagar artista, digital influencer da Mind pra falar mal do Bolsonaro. Tem pra tudo isso. Mas daí não tem pras obras, daí ele precisa aumentar. Aí dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que o pessoal começou a compartilhar essa semana, que eu tenho duas coisas pra mostrar. Dá uma olhada, ó. Primeiro esse vídeo aqui. Olha. O povo sabe que você prometeu muita coisa que não cumpriu. Inclusive a questão do imposto de renda, que isentar o pessoal do imposto de renda. Eu estou dizendo, eu vou isentar a partir de R$5.000 o imposto de renda. E mentiroso ele sabe quem é. Nossa, vai isentar e diz que o Bolsonaro é mentiroso. Olha só, mais uma da Globo aqui pra nós, gente. Olha só que delícia. A última correção de toda a tabela foi em 2015. É uma injustiça tributária que governo após governo permanece e que o governo Lula, embora tenha iniciado uma correção, agora em 24, está cometendo o mesmo erro de governos anteriores de manter a tabela do imposto de renda congelada. Por enquanto, não há previsão de correção da tabela do imposto de renda neste ano. Mas, ao aprovar a reforma tributária, em dezembro, o Congresso incluiu um artigo definindo que o governo apresente um projeto de lei até o final de março para reformar a tributação sobre a renda, o que deve incluir propostas de mudanças nas regras do IR. Olha só, gente, que lindo. Aí você vai ouvir o especialista da Globo, né? Ele diz, o governo tá errando, assim como erraram governos passados. Mas deixa eu contar, eu vou tentar refrescar a memória desses mau caráter. O governo passado tinha um projeto já de isenção de imposto de renda até 5 mil. O governo passado, ele reduziu a carga tributária do Brasil, reduziu impostos do Brasil. O governo passado, ele teve que lidar com uma coisinha chamada pandemia, tá? E por causa da pandemia, que teve que dar auxílio para a empresa. Vocês lembram do fecha tudo aquela palhaçada toda? Pois é, o governo passado precisou, por causa de uma situação adversa, e como segundo o Lula, graças a Deus, né, que a natureza criou esse tal de coronavírus, né? Vocês lembram, né, que o Lula falou isso? Por que o Lula falou isso? Porque se não fosse essa maldita doença que surgiu na China, o Trump não teria perdido as eleições, o Bolsonaro não teria perdido as eleições, porque o Brasil ia voar mais do que nunca. Esse imposto de renda já teria sido isentado e tantas outras coisas que já teriam sido feitas e não foram feitas graças ao tal do corona. E é por isso que o Lula agradece tanto quando ele tem o sincericídio dele, por isso que querem tanto calar a boca. Mas o que mais me admira é a Globo, né? A Globo tendo um pouquinho, né, de vergonha na cara e 3 reportagens da Globo falando pelo menos um pouco de verdade. Bom, vocês sabem que aqui a gente fala a verdade. Então, se inscreve no canal, deixa teu joinha, me segue no Instagram, @RoniGabriel, Rony com Y, me procura lá. Já estamos com mais de 210 mil seguidores pro pavor e desespero da esquerda. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia.